Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior. Dr. Alberto do Amaral Júnior, o que é o Pacto Global de Imigração e por que o Brasil não participa? O Pacto Global de Imigração foi elaborado no mês de dezembro pela Organização das Nações Unidas por intermédio da sua Assembleia Geral. Ele não é vinculante, quer dizer, ele não obriga os Estados, ele apenas expressa orientações que os governos do mundo, que são signatários desse pacto, devem seguir em relação às medidas tomadas em favor da proteção dos migrantes. Portanto, se constitui uma iniciativa de natureza global para a proteção dos migrantes no mundo. E aqui vale ressaltar, antes de analisar algumas características do pacto, qual a diferença entre migrantes e refugiados. Hoje, a questão dos refugiados, a questão dos migrantes é uma questão que se encontra na pauta dos grandes temas internacionais e, portanto, é preciso elucidar esta diferença. Os refugiados têm sido protegidos, pelo menos desde 1951, existe um Estatuto Internacional dos Refugiados. Os refugiados têm, por intermédio desse estatuto, que é um tratado internacional, direitos em relação aos estados nacionais nos quais eles se encontram. O refúgio se dá, basicamente, pela existência de uma perseguição, onde um temor de perseguição por razões políticas, religiosas, raciais ou étnicas. Essas são razões bastante restritas. A imigração, não. A imigração se dá por uma multiplicidade de causas. Dr. Alberto do Amaral, que tipo de direitos estão assegurados aos imigrantes? Hoje nós temos países de origem de imigração, países de trânsito e países de destino. E a imigração se tornou um fenômeno de natureza global. Foi por isso que a ONU se interessou por esse tema. O número de imigrantes cada vez mais cresce no mundo e, por crescer no mundo, necessita de proteção. A proteção aos imigrantes é feita nesse pacto, que não tem natureza obrigatória, como eu já afirmei, por diversas maneiras. Pela ideia de que os imigrantes não devem ser discriminados, e essa é uma ideia que tem uma conexão direta com o direito internacional da proteção dos direitos humanos, que os direitos humanos devem ser obedecidos plenamente em relação à proteção dos migrantes. Além disso, que os migrantes são objeto de uma tutela que deve abranger todos os órgãos governamentais, ou seja, não apenas um órgão governamental, um ministério, mas todos os órgãos governamentais e também a sociedade civil. Que a ideia de proteção aos migrantes deve estar em harmonia com o conceito de desenvolvimento sustentável. E apenas para lembrar, o conceito de desenvolvimento sustentável apoia-se em 3 pilares: a ideia de crescimento econômico, de justiça social e de equidade ambiental. A ideia do Pacto Global sobre os Migrantes visa, assim, a estabelecer a ideia de que o problema da migração não é um problema de um país isoladamente considerado, mas é um problema de todos os países. Por isso, o pacto tem a denominação de Pacto Global sobre Migração. A decisão do governo brasileiro de não participar desse pacto é inexplicável, sendo que os direitos humanos, a prevalência dos direitos humanos, para ser mais específico, está no artigo 4º da Constituição, que é um artigo diretivo sobre como o governo deve relacionar-se com os demais estados no cenário externo e, portanto, deveria dirigir a ação diplomática do Brasil. E o direito de asilo é outro direito consagrado no artigo 4º da Constituição, que dá uma expressão bastante viva do compromisso do Brasil com os instrumentos internacionais de proteção dos direitos humanos e com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Além disso, o Brasil é signatário dos principais documentos de direitos humanos, o que também é mais uma razão para explicar que o comportamento do governo brasileiro não tem qualquer sentido em relação ao Pacto Global sobre Imigração e é uma afronta à própria Constituição Federal de 1988.
Eu sou Sandra Capomatto. Você ouviu o professor de Direito Internacional, Dr. Alberto do Amaral Júnior, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Um olhar sobre o mundo com Alberto do Amaral Júnior.